Avisados. Boa noite. Meu nome é Henrique, alguns de vocês já me conhecem. Eu estou falando pelo Networking para Brasileiros. Como a Aline acabou de dizer, é uma organização sem fins lucrativos. Foi fundada há 2 anos atrás em Toronto, né? Hoje já se expandiu para a região da Grande Toronto e também para BC. E nossa missão é ajudar os brasileiros no processo de settlement aqui no Canadá, né? Então, para questões tanto pessoais quanto profissionais, né? Mais voltados para o profissional, mas, enfim, a gente tenta ajudar o máximo possível a nossa comunidade, as pessoas a, enfim, fazerem no restart da vida, né? Que a gente sabe que o processo de migração para cá, em grande medida, é um restart que a gente dá na nossa vida. E a gente cumpre a nossa missão, a gente tenta cumprir a nossa missão através de uma miríade de atividades que a gente promove, sendo uma delas o Vamos Falar Sobre, que é um momento onde a gente traz um especialista sobre um determinado assunto, que justamente tem a ver, né, com a nossa vida aqui no Canadá, e essa pessoa explica alguma coisa interessante para a gente, e depois a gente tem um momento de interação, de Q&A, de bate-papo, né? E para a sessão de hoje a gente trouxe o Luiz, que sem dúvida é uma das pessoas da nossa comunidade que mais entende sobre seguros de toda a sorte aqui em BC, mas também ele vai falar um pouco sobre seguro em outros lugares. E, enfim, ele vai fazer uma exposição inicial sobre essa questão e depois a gente vai ter um momento de interação após a fala dele, tá bom? Eu vou me colocar no mudo agora e a palavra está com você, Luiz. E antes de mais nada, muito obrigado por topar o convite e por Obrigado a ceder você. seu tempo para compartilhar seu conhecimento aqui conosco. Muito Valeu. bom. Eu vou compartilhar, então, a minha tela para poder, que eu fiz uma apresentação aqui, então eu vou compartilhar com vocês. Um minutinho só para eu poder rodar aqui. Tá. Aqui agora eu vou botar para... Me fala se foi, gente. Foi? Sim, tá aparecendo. Ah, tá. Legal. E vocês estão me escutando, né? Sim. Sim, tá. Perfeito, Luiz. Maravilha. Então é isso, pessoal. Então a gente vai falar hoje sobre seguros. Eu sou especialista de seguros aqui no Canadá. E antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Um pouquinho da minha história. Eu sou casado, tenho 2 filhos, 2 meninos, né? Pedro e Rafael. O motivo que fez a gente vir para o Canadá foi realmente, basicamente, violência no Rio. Nós somos do Rio. E apesar de querer também dar uma vida melhor para os meninos, fazerem eles aprenderem inglês, etc., eu acho que o principal que estava deixando a gente muito preocupado era a questão da violência. E também a gente falou, olha, vamos aproveitar esse período para a gente sair um pouquinho aí da zona de conforto e estudar, aprender outras coisas. Então, o objetivo foi esse. A minha esposa ela veio fazer uma pós-graduação em supply chain e eu vim com visto de trabalho. A gente veio daquela maneira tradicional, aí como basicamente boa parte das pessoas vem. E a gente saiu do Rio em julho de 2017. A gente ficou mais ou menos 1 ano planejando essa vinda aqui para o Canadá. E aí eu acho que tem até uma coisa interessante para falar sobre networking, que como a gente ficou 1 ano vendo muito vídeo, olhando muito Facebook, YouTube, tudo que vocês possam imaginar aí de informação, a gente já chegou aqui com muita informação referente assim, a profissionais de diversas áreas que eram referência. Então, a gente já tinha assim, vários nomes na cabeça de pessoas que a gente sabia que eram pessoas que eram formadores de opinião, pessoas que iriam ajudar a gente. E até em alguns casos, pessoas já até conheciam a gente, porque a gente já tinha feito contato previamente. E aí, uma coisa que eu achei muito importante, porque depois eu comecei a trabalhar com pessoas, né, com famílias vindo para cá,
E, por incrível que pareça, ainda me espanta hoje em dia a quantidade de gente que vem desorganizada para o Canadá. Assim, a quantidade de pessoas que vêm com muito pouco planejamento e chegam aqui sem saber nada sobre até coisas básicas, como tirar a carteira de identidade daqui, o ID, como arrumar um emprego, o que tem que fazer para arrumar um emprego, aquelas coisas, sabe, básicas que a pessoa vê em qualquer vídeo. Por incrível que pareça, me espanta saber que as pessoas, me dá a impressão muitas vezes que as pessoas vêm fugidas do Brasil. Parece que elas não tiveram tempo de fazer um planejamento. Então, a importância do networking, de você realmente ter pessoas para você conversar e trocar experiência, justamente para você sofrer menos, né? Porque quanto mais você sabe de um assunto, menos surpresa você vai ter sobre, né, o teu plano. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Alteri. A Alteri é a corretora que eu estou hoje, e praticamente desde que eu cheguei, assim que eu cheguei aqui em Vancouver, eu trabalhei, o meu primeiro trabalho já foi na área de seguro, mas foi numa outra corretora. Eu fiquei lá 6 meses e eu senti que era um lugar que o processo de aprendizado e crescimento era muito devagar. E como eu já ganhei confiança naqueles 6 meses, eu falei, olha, agora é a hora de mudar, eu quero um desafio maior. Então, fui para a Alteri. E o interessante da Alteri, que eu acho que é até interessante compartilhar essa história também, porque na época que eu apliquei para outras vagas, eu tive basicamente 2 opções, assim, uma de ir para uma empresa grande e trabalhar mais ou menos com a mesma coisa que eu estava trabalhando no Brasil, mas era uma empresa grande, cheia de regras, né, com nome, etc. E a Alteri era praticamente uma startup. Eu conheci o dono da Alteri e ele falou, olha, eu sou assim, sou assado, eu tenho grandes ambições, mas a empresa é pequena, o que você precisar eu vou te ajudar e eu gostei de você, eu quero que você fique. E eu voltei para casa com aquela assim, cara, o que eu faço? Vou para uma empresa grande e faço, né, o que eu já sei, ou eu vou empreender de uma certa forma, né, apesar de eu ser empregado na empresa, mas a minha capacidade de empreendimento, de empreender tinha que ser maior, porque é uma empresa pequena, né? Basicamente, eu tinha que correr atrás de tudo. Então, eu fiquei meio seduzido por isso e falei, olha, quer saber? Desafio, já vim para o Canadá mesmo, vou optar por essa alternativa. E aí, eu não me arrependo. A Alteri hoje, apesar de ser tão nova, ela foi fundada em 2017, ela já tem aí 3 prêmios, né? Ela foi considerada em 2019, ela concorreu a 3 nomeações em Toronto, tá? Para o Insurance Business Canada Awards, e dessas 3 nomeações a gente ganhou uma. Agora, em 2020, fomos nomeados mais uma vez em 3 categorias, isso vai acontecer em novembro agora, e a gente também foi considerado pelo site 3 Best Rated como uma das 3 melhores corretoras de Vancouver. Então, a gente está muito feliz. Assim, é uma empresa pequena. Hoje em dia, a gente tem 6 funcionários. Mas começou o dono e eu. Ele começou, né, sozinho. Depois eu entrei e daí a gente foi crescendo. Então, essa é a corretora que eu trabalho até hoje e a gente está indo muito bem, crescendo. A gente agora vai ter que comprar o CRM, por conta do número de clientes que a gente tem, que já é um volume muito grande, a gente não tem mais como lidar com as informações de maneira não profissional, vamos dizer assim. Você precisa de um software mesmo, então a gente está fazendo um investimento bem grande esse ano. E, bom, sobre o tema de hoje, seguros, eu escolhi esses 3 seguros porque são os 3 seguros que, na minha opinião, são os seguros que são mais demandados para quem chegou aqui ou até para quem está ainda naquele primeiro estágio de Canadá, que são os seguros que são extremamente importantes e que eu vejo também que eu tenho muita história para contar sobre eles, né? Esses seguros são os seguros que basicamente todo mundo vai precisar. Então, o primeiro deles, que é o seguro viagem, Travel Insurance,
Muita gente chama também de seguro saúde. Basicamente, ele vai cobrir você na parte de emergências médicas. Então, dependendo da província, e aí é bom eu deixar claro para vocês que assim, a minha licença ela é de BC, então eu posso falar com muita propriedade sobre o que é de BC, o que é de outras províncias. Me perdoem se eu falar alguma coisa errada, não tem como saber tudo, mas vamos assumir que, independente da província que você vá, vai ter aquele período que você vai ficar sem o plano de saúde do governo, e aí que entra o seguro viagem para cobrir as emergências médicas. No caso de BC, são 3 meses que você fica naquele gap até você aplicar para o teu plano do governo e até ele sair. Então, como eu falei, cada província aí vai ter uma regra específica para aplicação e para quanto tempo você vai ter que ficar. E uma outra coisa super importante, quando o imigrante chega aqui, os hospitais eles têm 2 tabelas. Eles têm a tabela de não imigrante, aliás, a tabela de imigrante e a tabela de residente, ou tabela de não residente e a tabela de residente. Então, todos os procedimentos médicos, você vai comparar o preço dessas 2 tabelas, assim, é absurdo de caro. O não residente chega a ser 5, 6, 7 vezes mais do que o residente. Por isso que o seguro viagem é tão importante. E, às vezes, coisas bobas, simples, vão custar uma nota. E aí, quando você vai comparar o valor que você poderia ter pago do seguro viagem com o que pode acontecer com você naquele período, realmente não faz sentido você não ter o seguro viagem. E uma outra coisa importante também é saber que o seguro viagem é uma apólice que vai cobrir diversos fatores, não só aquela emergência médica. Então, no final das contas, você não está comprando uma proteção simples, você está comprando uma coisa bem ampla. E aí eu vou explicar agora os tipos de cobertura assim, básicos do seguro viagem. Então, coberturas básicas. Desde o momento que você sofre um acidente, sei lá, você quebra uma perna na rua, ou você tem alguma coisa mais séria, você desmaia, e aí uma ambulância vai lá, pega você, leva para o hospital, faz diversos exames, né, com relação àquele acidente que você teve. Aí, depois dos exames, vai ter o atendimento do médico, ele vai prescrever para você ou vai te avaliar, e aí pode ser que ele diga que você tem que fazer um procedimento cirúrgico. Tudo isso vai ser coberto no seguro-saúde. Inclusive remédios e, em alguns casos, também revisitas médicas. Tá? Então, imagina que você quebrou a perna, foi uma coisa mais séria, e o médico fala, olha, eu vou querer ver você daqui a uma semana e daqui a 15 dias. Então, dentro do seguro viagem, é óbvio que dependendo da seguradora, cada seguradora vai ter uma regra de cobertura, mas cobre sim uma revisita ou 2, vai depender da empresa que você contratou. Então, tudo isso fica sendo reembolsado, pago pelo seguro viagem. Uma coisa importante também saber é que eu costumo falar muito para os clientes que você tem 2 maneiras de você usar o seguro viagem. Você pode usar ou indo para o hospital direto e fazendo aquele atendimento médico, ou indo num walk-in clinic. Quando você vai num walk-in clinic, a probabilidade da seguradora ter o convênio com a walk-in clinic é menor. Então, é bem possível que você vá lá naquela walk-in clinic que não tem o convênio, você paga lá a tua consulta médica, por exemplo, $100, pega a nota e aí depois você pede o reembolso para a seguradora. Isso é o que eu recomendo para a maior parte dos meus clientes, é por isso que eu recomendo ir para o hospital. Porque sabendo que vai para o hospital, boa parte das seguradoras, pelo menos as canadenses, aí é uma questão importante de se falar, eu sempre ofereço empresas canadenses, por quê? Porque elas têm convênio com os hospitais. Então, é mais fácil deles terem já o que a gente chama de direct billing. Então, você vai no hospital e já fala, olha, eu tenho Manulife, tenho To Go, tenho Allianz, e eles já vão te dizer na hora, ok, a gente já tem convênio com eles, todo aquele procedimento lá já vai ser coberto pela empresa. E aí você não vai precisar botar a mão no bolso. Mas é sempre bom, óbvio, checar.
Por quê? Porque tem os hospitais, o que acontece? Eles muitas vezes assumem dívidas por conta de pessoas que chegam lá, são atendidas e depois aquela conta, ou a pessoa não tem seguro viagem, ou o seguro viagem nega por algum motivo e aquela conta fica lá. Quem vai pagar aquela conta? Sei lá, $50 mil, $30 mil. Então, os hospitais eles têm uma dívida muito grande de atendimentos, procedimentos que não foram pagos. E eles não têm muito meio para efetivar aquele pagamento. Se é uma pessoa estrangeira, eles vão tentar pegar o cartão de crédito da pessoa para pegar um primeiro depósito, ou eles vão tentar fazer algum tipo de acordo, mas, bem da verdade, é que se a pessoa não tiver a intenção de pagar e ela é estrangeira, ela vai assinar qualquer coisa, ela vai embora e não vai pagar. Então, quando você vai para o hospital, tem situações, mesmo que a pessoa tenha o seguro viagem, eles vão querer pegar o teu cartão de crédito para poder passar, por exemplo, $1.000 ali de caução. Por quê? Porque eles têm medo que você faça o atendimento e depois a seguradora, por algum motivo, negue, e aí eles não têm como receber. Então, eu oriento muito o cliente, olha, se você tem seguro viagem, não passa cartão de crédito nenhum no hospital. Você fala, olha, eu tenho seguro viagem, minha pólice está aqui, você liga para a companhia e vê com eles. Agora, tem casos que são coisas sérias, que a pessoa está internada, precisa fazer uma cirurgia, às vezes o familiar ele fica assustado, dá o cartão, e aí o que você tem que fazer é depois pedir para o hospital cancelar aquele calção por conta da seguradora que vai pagar aquele valor, né? Então, isso é importante saber o que acontece no hospital, que eles realmente ficam preocupados e querem pegar o dinheiro o mais rápido possível. Eu não sei se algum de vocês já tiveram essa experiência com atendimento médico no hospital. Se alguém tiver aí, quiser falar. Não, né? Então tá. Então, agora alguns exemplos, né, de sinistro. Você vê que um dia de internação pode chegar até $10 mil, dependendo, óbvio, né? Esse exemplo aqui é um exemplo assim mais puxado para o mais grave. É uma retirada de pedra nos rins. Isso tudo caso real, tá? $66 mil. Por quê? Porque sempre quando envolve cirurgia fica muito mais caro. Fratura no tornozelo, $3 mil. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa bem factível de acontecer, né? $3 mil, mas você imagina, a pessoa acabou de chegar no Canadá ou está naquele primeiro mês, está com aquele dinheiro todo contado lá para fazer o college, para alugar um apartamento, já fez calção do apartamento, tá com dinheiro contado e aí vem uma conta de $3 mil para pagar, porque o seguro da pessoa ou ela quis ficar no risco, ou muitas vezes tem gente que quer contratar o mínimo por conta do preço, né? E aí entra o meu papel de falar, olha, não tem sentido você contratar. Tem gente que quer contratar $10 mil de seguro viagem e o meu papel é falar, olha, eu dou exatamente esses exemplos aqui. Dá uma olhada aqui nos preços para você ver o problema que você pode causar comparado com a cotação que eu vou te passar do seguro. Retirada de cálculos biliares, $15.500. E isso aqui foi um caso que aconteceu comigo. 4 dias de internação por AVC, $52 mil. Tá, então, e nesse caso aqui, a pessoa queria comprar 25 mil de cobertura e eu falei, olha, 25 mil é pouco. Dei todos esses argumentos que eu falei para vocês e aí a pessoa, não, tudo bem, então vamos de 50. E aí acabou usando. A pessoa contratou 3 meses de seguro. Se eu não me engano, depois de um mês, a pessoa teve um problema muito sério. E aí eu até vou dar continuidade dessa história para vocês, porque o seguro pagou, tá? O que foi contratado, na verdade, pagou $50 mil. Ele teve que pagar 2.900 por fora. E vem o pior de tudo. A pessoa continuou internada por mais de um mês, tá? E a conta foi isso aqui, ó, $300 mil. Caso de cliente meu.
E foi tão sério que o hospital, depois disso tudo, o hospital estava pedindo, pelo amor de Deus, para a família levar a pessoa embora. Porque eles sabiam que essa conta aí para ser paga, na verdade, não vai ser paga, né? Vai ser paga uma parte do valor. Então, essa pessoa teve que fazer contato com o Brasil, ver questão de jatinho, né, para levar a pessoa, porque a pessoa ainda não estava bem para o Brasil. Graças a Deus a pessoa não morreu, hoje em dia está bem. É uma pessoa idosa, mas você vê que eu fiquei em contato com a família todo esse tempo, né? E foi assim, acabou com as férias, acabou com tudo, foi um terror. Família brigando, porque o pai da moça veio para cá visitar e aí acabou passando por essa situação. E aí é uma coisa interessante também de refletir, porque muitas vezes que os pais vêm para cá visitar a gente, geralmente já são mais velhos, né? E aí tem todo aquele clima de não ver o filho há muito tempo, já está idoso, aí toda aquela questão de você estar passeando, indo para lá e para cá. Às vezes o idoso pode ter algum problema, né? Fica ansioso, fica nervoso por estar fora de casa. Então é um risco. Principalmente, sempre é um risco para qualquer um, até para o jovem, mas para o idoso assim, o risco é maior. Então, depois dessa história, eu hoje em dia ainda sou mais assim incisivo com relação à cobertura para o pai, a mãe, o sogro que vem para cá por conta disso, né? Você imagina, eles tentaram, o hospital tentou de tudo que fosse pago, obviamente ninguém tem esse dinheiro e a família vai pagar em doses homeopáticas aí para o resto da vida, né? O seguro, essa dívida, né? Então, esse é um caso aí realmente que faz a gente refletir como é importante. Se você for olhar também aqui os detalhes, né, como é caro, assim, as despesas com... Eu não botei a nota toda, mas assim, você vê exames caríssimos, procedimentos assim, só um procedimento já, ó, você vê uma coisa aqui, ó, inserção, $785. Aí você compara com o preço do seguro viagem, que muitas vezes é $300, muitas vezes é $500, não vale a pena, né? Você, assim, é uma coisa que não dá nem para... Então, a lição, assim, o importante do seguro viagem... Vou botar isso para cá. Primeiro, você vê questão de doença pré-existente. De uma maneira geral, as seguradoras, elas consideram que se você tem uma doença pré-existente que ela está estável há 180 dias antes de começar o teu seguro, você estaria ok para você estar coberto caso aquele problema aconteça no Canadá. Doenças terminais, elas não são cobertas. Isso sempre quando é uma pessoa idosa ou uma pessoa que, quando eu faço contato, eu pergunto, olha, você tem algum problema de saúde? Você tem alguma coisa que você acha importante declarar? Geralmente, a doença terminal ela vai ser exclusão. E também, para algumas empresas, você praticar esporte radical, é bom que você veja com a seguradora que você está contratando se isso seria coberto. Aqui cabe dizer o seguinte, se você vem para cá só fazer um esqui de brincadeira e etc., não é o problema. Mas vamos supor que você já é mais profissional, que você inclusive tem algum tipo de certificação ou corre algum circuito de alguma coisa, de bicicleta, né? Enfim, é esporte radical e você leva ele mais a sério, aí existem coberturas específicas que você pode colocar na tua pólice seguro viagem. E isso é importante você relatar. Então, agora, seguro aluguel. Seguro aluguel, eu entendo que ele é o próximo estágio, né? Então, a pessoa veio do Brasil, comprou o seguro viagem, está aqui aquele período e, maior parte das vezes, vai precisar alugar um apartamento, uma townhome, enfim, uma casa. E aí, nesse caso, o seguro aluguel ele é super importante, mas ele não é mandatório. Só que assim, ele não é mandatório
pelo governo, mas ele pode ser mandatório pelo landlord que você está aplicando. Tem prédios que vão colocar isso como mandatório, você só pega a chave se mostrar a pólice de seguro, e se você estiver alugando de uma pessoa, assim, um basement, pode ser que o dono do imóvel peça e pode ser que não peça também. Eu diria que sei lá, 50% de chance de você ter isso como obrigação. Mas, de qualquer forma, a minha opinião, depois também já ver muita coisa, é que eu acho que é indispensável você ter. Ele é barato e ter ele pode te livrar também muita dor de cabeça. E a gente vai falar sobre isso. O seguro aluguel, ele cobre sempre por meio de reembolso. Na verdade, todo seguro cobre por meio de reembolso, né? O Travel Insurance, ele também vai acontecer todo o procedimento lá e a seguradora vai reembolsar o hospital ou vai reembolsar você pelo que você pagou upfront, e a mesma coisa o seguro aluguel. Então, a primeira coisa que ele vai cobrir são os pertences pessoais, que se forem danificados, você vai ter o reembolso daquele item que foi danificado. E ele também, além de garantir a tua proteção dos teus pertences pessoais, ele também protege terceiros, ou seja, que é o principal, tá? Que caso aquele acidente danifique o teu vizinho ou danifique uma área comum do lugar onde você mora, do teu condomínio, do strata. Então, esses são os pontos importantes de você ter o seguro aluguel. E aí também falando sobre coberturas básicas, a gente tem o contents, que são os pertences pessoais. Então, tudo que for TV, móveis, eletrodomésticos, roupa, relógio, celular, laptop, uma câmera de tirar retrato para uso pessoal, tudo isso ele vai ser considerado pertence pessoal e pode fazer parte de itens de reembolso caso aconteça algum sinistro. Liability, danos a terceiros, que é assim, quando você sai do Brasil, Estados Unidos, Europa, Canadá, o grande vilão nessa questão de se relacionar com as pessoas é o liability, né? Tanto para carro, como para negócios, como para a questão pessoal. Quando você se envolve numa situação onde você tem responsabilidade com um terceiro, saindo do Brasil é muito comum a pessoa te processar. É muito comum. E a pessoa, muitas vezes, ela não vai nem te mandar carta nem nada. Quando você vê, você está sabendo que a pessoa já está te processando. Então, é por isso que o seguro ele acaba sendo muito mais usado fora do Brasil do que no Brasil. Porque no Brasil eu ainda tenho uma visão de que as pessoas conversam, mesmo que batam boca, etc. Aquela conversa informal, às vezes, resolve, porque eles sabem que na parte de processo demora. Mas aqui não demora tanto. Dependendo se for pequenas causas aqui, é rápido e você pode ser condenado e você vai ter que pagar. Então, o seguro aluguel ele vai te garantir essa grande dor de cabeça se um vazamento de água danifica o imóvel do vizinho ou danifica partes comuns do condomínio onde você mora, você vai ser responsável e você vai ter que pagar. Outra cobertura que tem, outro tipo de sinistro que acontece, né, que é o water damage, fire, tem o sewer backup, que é o retorno de esgoto. Então, na verdade, o water damage ele é considerado em 2 níveis. Quando é water damage, é água limpa, aquela água que estoura do cano e estraga lá o imóvel. Mas quando é voltando ou da pia ou do banheiro, é considerado sewer backup. E se você não tiver aquela cobertura, não paga. Tá? Inclusive, eu aprendi até pela dor, quando eu comecei aqui, eu tive uma cliente que eu fiz a cotação para ela, normalmente eu sempre ofereço tudo, e aí, mas não tem como baratear, e etc. E eu, no começo, ingenuidade, eu falei, olha, você pode tirar isso aqui, que é opcional, ou pode tirar isso aqui. Então vamos tirar isso aqui? E eu, tá bom, vamos tirar. Fechamos. E aí, Lady Muff deu, sei lá, menos de um ano, ela teve um vazamento e a questão do esgoto, do sewer backup, é que muitas vezes a olho nu você pode dizer que é água, mas o técnico da seguradora é que ele vai dizer se é sewer backup ou é uma água limpa. No caso dessa pessoa foi sewer backup, a pessoa não tinha
a cobertura, resultado, não foi pago. Então, é extremamente importante que você tenha essas coberturas, porque você nunca... É normal, às vezes, o cliente querer escolher o que pode acontecer, né? Ah, olha, eu quero esse seguro aqui, mas eu tenho muito medo de earthquake. Ah, mas e o Sure Backup? Não, o Sure Backup eu não tenho preocupação. Então, a gente até brinca assim que a pessoa escolhe o que vai acontecer, né? Mas, em termos de seguro, você não consegue escolher o que vai acontecer. O ideal é que você tenha a maior abrangência possível, que é estatística. Pode acontecer, pode não acontecer. E aí tem o earthquake, que para seguro aluguel, ele vai cobrir só o dano dos teus pertences pessoais em função do earthquake. Então, teve um earthquake, quebrou minha TV imensa lá de não sei quantas polegadas, ou estragou todos os meus móveis, ou estragou minha geladeira. Aí, nesse caso, você vai ter o reembolso se você tiver a cobertura de earthquake. Para quem aluga, a pessoa não precisa se preocupar com o imóvel, tá? Porque o dono do imóvel ele deve ter o seguro para cuidar da parte estrutural do imóvel. Então, você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar é os seus pertences pessoais e caso você cause algum tipo de acidente que danifique o imóvel do landlord que você está morando ou o imóvel de terceiros. Vocês já tiveram algum caso ou souberam de alguém que teve algum problema no apartamento, fogo, water damage, alguma coisa assim? Quando eu trabalhava como Property Manager, teve um caso de water damage e acho que a conta, e olha que nem foi tão grave, mas foi acho que $22 mil. Nossa. Eles não tinham seguro. Muito bom saber. Triste, é menos do que um AVC, né? Mas ainda já é um prejuízo. Então, e assim, o seguro aluguel, ele dá uma impressão de ser uma bobeira. E eu até, de uma certa forma, entendo quando a pessoa não conhece essa questão de seguro e os riscos e tal, ela pensa assim, isso é uma bobeira, não vou ter. Mas você vê que numa situação dessa, $22 mil. Eu tive um casal de clientes semana passada também me procurando para fazer seguro aluguel, e aí elas preencheram um formulário lá, na hora que eu passei a cotação, tiraram algumas dúvidas, e ela falou assim para mim, pois é, eu estou querendo fazer o seguro porque, poxa, a gente teve um water damage no nosso apartamento, na nossa casa, porque ela mora em cima e tem o dono do imóvel mora no basement, acho que é isso. E aí eles tiveram um vazamento de água, estragou o teto, né, da parte do basement, e eles tiveram que pagar $700. Aí você vê, $700 nem foi muito, mas foi muito mais do que eles pagariam no seguro. Foram 2 anos de seguro aluguel pago. Porque, em média, um seguro aluguel é $300. Então, eles arriscaram e acabaram pagando mais caro por isso. E agora, depois do acidente, é que eles querem contratar. Assim, aprenderam pela dor, né? Então, o papel nosso, inclusive de vocês como associação, como networking, é dar vários conselhos para evitar que a pessoa passe, né, por aquela coisa que a gente já viu alguém passar. Então, até vou contar essa história aqui. Isso foi um caso, eu não conhecia essa pessoa, mas um cliente meu me contou essa história. E aí o interessante disso é que esse cliente que me contou essa história, ele foi meu primeiro cliente. Então, quando eu comecei na Altério, meu primeiro cliente foi de seguro aluguel, e eu achei estranho que ele me ligou e falou, cara, eu quero fazer um seguro. Eu falei, tá bom, preenche esse formulário aqui e eu vou ver isso para você. E como eu estava começando, eu não consegui ser tão rápido e ele ficou fazendo follow-up, assim, no dia seguinte, no outro dia. E aí eu pensei assim, caramba, nunca vi alguém para fazer seguro com tanta pressa. Aí eu falei, olha, tô vendo para você que eu tô começando. Ele, não, cara, porque, olha, eu tô com muita pressa de fazer. Eu tive um conhecido aqui que estava fazendo college aqui e ele teve um sinistro e eu fiquei apavorado, cara, eu quero fazer isso o mais rápido possível, acelera. E aí ele me contou essa história, que o amigo dele estava fazendo alguma coisa na cozinha, tocou a campainha, era um outro amigo, começaram a bater um papo e aí resolveram dar uma volta. E aí ele esqueceu alguma coisa na panela, no fogão. Isso virou fumaça, a fumaça ligou o smoke alarm, ligou o sprinkler e acionou do andar inteiro.
Então, o sprinkler, a água, né, danificou diversas unidades no andar e deu um prejuízo de $200 mil. E que essa pessoa simplesmente pirou, ficou desesperada e voltou para o Brasil, largou tudo. Largou college, largou tudo. Então, você imagina, né? Eu fiquei impressionado com essa história. Eu falei, caramba. E ele, não, cara, vamos fazer logo, que eu tô com medo disso aí. E aí, depois eu tive alguns outros casos, especialmente de sprinkler, que é uma coisa assim que tem que tomar cuidado, que eu também tive um outro relato, mas não era cliente minha. O que aconteceu? Ela contratou em outro lugar o seguro, tá? Só que muitas empresas, para fazer o seguro ficar baixo, eles botam a franquia para $5 mil. E aí a pessoa que está tão focada no preço, ela não olha o detalhe das coberturas. Ela pensa assim, $15 mensais. Pô, cara, é isso que eu quero. Ela focou nos $15 mensais, não olhou franquia, teve um sinistro no apartamento dela. Eu não sei explicar o que houve, porque ela me ligou desesperada, eu não consegui entender muito. E ela falou, olha, meu sprinkler ligou e acabou com o meu apartamento. Está tudo molhado. Veio aqui o property manager, olhou e falou que o meu imóvel vai ter que ficar parado 6 meses para fazer reparo. E que eu vou ter que ir para outro lugar. Aí ela, olha, você precisa me ajudar porque eu liguei para a seguradora e agora eles estão falando que eu tenho que pagar $5 mil para a franquia. Por favor, me ajuda. Eu falei, olha, assim, você não fez comigo, eu preciso ter mais informação. Aí, quando ela contou para mim a história, eu já sabia o que aconteceu, eu entendi o que aconteceu, e eu contei para ela, olha, o que aconteceu é que você contratou um seguro que era barato e a franquia muito alta. Então, assim, o gatilho que você vai ter que pagar para que ela entre e pague o resto são $5 mil. Não tem conversa. Você contratou isso, enfim, teoricamente sabendo. E aí, enfim, ela desligou, eu não sei o que ela resolveu. Mas, assim, é bom que a gente saiba assim, o básico, né, das coisas, para que a gente não caia numa situação dessa, né? Ela ficar, no final das contas, o barato saiu caro, né? Pagando 15 mensal, agora teve que pagar provavelmente $5 mil. Então, aqui nesse caso, essa pessoa não tinha seguro e o plano Canadá dela acabou. Ela teve que voltar para o Brasil. E aí também algumas considerações importantes. Deixa eu diminuir minha coisinha aqui, senão não consigo enxergar. Existem itens que são considerados especiais. Isso é bem importante falar, porque eu tenho muita gente que vem para Vancouver usa bicicleta, né? Tem aquela questão de ter bicicletas caras. E no seguro aluguel, o que é considerado pertences pessoais, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem básico. Eu contrato um seguro aluguel que vai me reembolsar $20 mil dos meus pertences pessoais, caso pegue fogo ou estrague tudo na casa. Só que toda seguradora entende que alguns itens são considerados especiais. Por exemplo, bicicleta, relógio, joia, computador, alguns itens colecionáveis. Então, num caso, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Eu tenho um Rolex de $20 mil. Imagina, só o Rolex seria o valor dos contents que eu estou contratando no meu seguro. Então, não tem cabimento. A seguradora não vai cobrir o Rolex. Ela vai cobrir até um valor que essa seguradora vai te dizer lá nas condições gerais. Geralmente, pode ser $1 mil, pode ser $3 mil. Geralmente é por aí. Pode ser $10 mil. Mas não vai cobrir, talvez, o valor todo. Então, quem tem um item que acha que é caro, por exemplo, eu toco, né, então eu tenho várias guitarras. Se eu for somar todas as minhas guitarras, com certeza vai dar muito mais do que eu tenho tudo aqui em casa de equipamento, de pertence pessoal. Então, eu seguro essas guitarras a mais, né? Então, eu boto na apólice, eu deixo a seguradora saber que eu tenho 6 guitarras e que elas custam tanto e que aí, se acontecer de roubarem, pegar fogo ou qualquer tipo de sinistro, elas vão estar cobertas. Então, isso vale. Muito cliente aqui tem bicicleta cara,
6 mil dólares, de 10 mil dólares. Então, você tem que a gente chama de anexar esse item caro na apólice. Joias, por exemplo, os canadenses, de brasileiro eu tenho pouco caso, mas canadenses, é muito comum canadense, no home insurance deles, botar joias. Então, essas joias todas têm que estar listadas lá na apólice. Quem, por exemplo, muito brasileiro trabalha com web design ou TI, ou alguma coisa assim ligada a ter bons equipamentos em casa, um Mac de 10 mil dólares, alguma coisa assim. Nesse caso, tem que adicionar esse item caro na apólice, senão ele vai ser coberto até um determinado limite, não vai cobrir mais que aquilo, tá? E aí cada seguradora tem uma regra. Bom, outro ponto super importante, a pessoa vem para cá estudar, aí ela vai dividir um apartamento com um amigo ou com amigos. O seguro aluguel, ele só cobre a família. Então, eu, minha esposa, meus filhos, eu nem preciso listar na apólice, tá? Em alguns casos, a seguradora vai pedir que liste o marido e a mulher se eles estiverem listados no leasing agreement. Mas, vamos supor, 2 colegas, eu, Luiz, tenho que ter minha apólice de seguro aluguel para cá, e o meu outro amigo, João, ele tem que ter a apólice também no nome dele, para cobrir os pertences pessoais dele. Por quê? Porque a seguradora ela entende que 2 amigos não é uma família. E, por isso, os meus itens pessoais não são misturados com os itens pessoais do João. Portanto, cada um deve ter sua apólice. E é muito comum a pessoa falar assim, não, eu vou contratar só para mim, vai cobrir sim. Às vezes a pessoa se nega a ouvir o que você está falando, né? Então, mas isso é um erro. Se tiver um acidente, toda a seguradora investiga, tá? E eles têm como saber que você mora com um amigo e aí eles vão tomar a decisão cabível. Se você mora com um amigo, não relatou isso, a seguradora não sabe, ela vai olhar para mim, Luiz, você, o que tem aqui de pertence pessoal seu? Isso. Então, eu vou reembolsar só isso aqui. Tá? Então, eles são bem... Eles investigam mesmo. E, para finalizar de seguro aluguel, se você trabalha com equipamentos profissionais, ou seja, você ganha dinheiro com esses equipamentos, você deve incluir eles, geralmente é chamado de home-based business ou home business. É como se fosse um a mais que você bota na apólice, dizendo para a seguradora, olha, eu sou fotógrafo e eu ganho minha vida tirando foto, eu tenho um estúdio em casa e eu tenho 20 mil dólares em equipamento de fotografia. Por quê? Porque no dia que tiver um fogo ou um acidente, a seguradora vai investigar, vai saber que você relatou que você tem um business em casa e aí aquele equipamento comercial vai ser reembolsado. Se você não relata, você tem uma grande chance da seguradora descobrir, né? Pode descobrir, pode não descobrir. Vou dar um exemplo simples. O meu computador aqui, um Sony normal que eu estou usando aqui, que eu uso pessoal para trabalhar. Dificilmente a seguradora vai encrencar com isso, mas se eu tiver um computador Mac de 20 mil dólares, que qualquer pessoa que entenda de computador vai falar, peraí, 20 mil dólares não é um computador normal, essa pessoa não usa para mandar e-mail. E aí você pode não ter o reembolsado aquilo, tá? Então, tem 2 maneiras de você segurar equipamento profissional, seja lá o que for. Através do teu seguro aluguel ou do teu home insurance, se você for dono do imóvel. E 2, você ter uma apólice comercial específica para aquela atividade que você desempenha em casa, tá? Muitas vezes vai fazer mais sentido você ter a apólice comercial do que você ter esse anexo na tua apólice de seguro aluguel. Mas, se for uma coisa assim branda, você faz umas fotos em casa, não são tantas coisas caras, etc., pode ser que o seguro aluguel ou o home insurance absorva isso e faça sentido. Fora isso, seria melhor ter um seguro comercial. Luiz, pode falar. É o Ivan que está perguntando aqui. 2 coisas. Acho que tem muita gente que trabalha de casa, especialmente agora por causa do Covid. Eu preciso também... No meu caso, não se enquadraria como uma apólice comercial, porque eu trabalho para uma empresa e estou trabalhando de casa. Tá certo essa minha interpretação?
E segundo, a segunda pergunta é, caso aconteça algum sinistro, sei lá, eu gosto de fotografia, eu tenho máquina fotográfica. Aconteceu alguma coisa e estragou minha máquina fotográfica. Como é que eu comprovo que eu tinha uma máquina fotográfica se ela, sei lá, pegou fogo e derreteu? Legal. Excelente pergunta. O que eles recomendam, tá? Recomendo que quando você tem o teu apartamento, tem os teus itens, que sempre você liste num papel ou num Excel, basicamente os que você achar principal, né? Sei lá, o computador, as guitarras, teus relógios, laptop, iPhones, etc., para você ter uma ideia estimativa de o que você tem em valor em casa. Inclusive também o que você falou, modelo, marca, essas coisas. Por quê? Porque quando você tem um sinistro, e aí eu até vou falar sobre isso, um dos itens do processo que você vai ter que fazer é listar o que foi danificado. Então, na hora que você fala para a seguradora, olha, minha máquina de tirar retrato pessoal foi danificar, roubaram. Arrombaram minha casa aqui e roubaram. Então, a seguradora vai falar, ok, você pode me falar o modelo, você tem uma foto dessa câmera, você tem a nota fiscal. É super importante que você tenha alguma prova daquele item que você tem. Então, eu recomendo sempre que a pessoa tire foto da bicicleta. Eu tenho as minhas guitarras todas, eu tenho foto delas, inclusive foto do modelo. Por quê? Porque você vai ter que comprovar isso. Tá? Então, esse é um ponto. Com relação a você trabalhar home office, bom, boa parte das seguradoras sabem que hoje em dia isso é uma tendência, né? Acho que o que é importante, primeiro, eu já tive 2 situações que a pessoa veio cotar comigo porque pediu que a empresa pediu para cotar. Mas o que acontece? Porque essa pessoa estava trazendo um equipamento da empresa para a casa dela. Só que aí, depois de eu conversar com a pessoa, eu falei, olha, eu não posso te ajudar, porque o que acontece? Esse equipamento que você está não é seu, é da empresa. Então, a empresa é que tem que ver para você de te cobrir com relação àquele equipamento que você está. Quando é seu, ok. Por exemplo, você tem lá um computador caro que você está trabalhando e esse computador é seu. Se você trabalha com ele e você ganha dinheiro com aquele computador, e se ele for caro, aí faz sentido você incluir ele na tua pólice de seguro. Agora, se é um bem de terceiros, você não consegue segurar um bem de um terceiro. Aí a empresa que está te emprestando aquele equipamento é que ela tem que oferecer para você alguma alternativa de seguro. Mas, assim, um trabalho normal, igual o meu, que eu estou fazendo aqui, home office, simples, com um computador normal, não tem problema nenhum. Obrigado. Tá? Importante, desde que você não receba cliente, tá? É o meu caso, eu não recebo cliente, eu trabalho com uma empresa. Mas... a partir do momento que uma pessoa estranha entra na tua casa, você é responsável caso aconteça alguma coisa com ela. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo com vocês aqui, eu tenho tipo um mini estúdio em casa. Aí você entra aqui em casa para ver o que eu estou fazendo, uma luz solta, bate na tua cabeça, abre a tua cabeça, você tem que ir para o hospital. Eu sou responsável por isso. Então, eu vou ter que te cobrir de alguma maneira, ou do meu seguro aluguel, mas como eu estou performando um negócio aqui, pode ser que a seguradora fale, olha, você estava fazendo uma coisa lá que não é uma atividade pessoal, você estava vendendo um curso, você estava fazendo alguma coisa lá e isso aí não vai ser coberto. Então, é super importante você distinguir o que é atividade pessoal e atividade profissional. Tanto é que tem muita empresa nesse momento de pandemia que está fazendo a passagem de escritório para home office e aí eles estão... faz sentido contratar um seguro comercial, mesmo que a pessoa trabalhe em casa. Por quê? Porque ela recebe cliente em casa ou porque ela tem um monte de equipamento lá que antes ela não tinha, porque estava na empresa. Ok, obrigado. Nada. Respondeu? Sim. Muito bem. Bom, seguro do carro. Também super importante e até em termos de volume de vendas, né? Com certeza o seguro do carro é muito maior do que o travel e seguro aluguel.
O seguro do carro para BC é uma coisa completamente diferente, né? Não sei, quem mora em outras províncias talvez nem saiba como é que funciona em BC, mas no Canadá todo é privado, né? A parte de carro, ou seja, você pode escolher qual a seguradora que você quer contratar para o teu seguro do carro. Só que em BC você é obrigado a fazer com o governo, tá? A parte mandatória. E se você se qualificar, você pode contratar por fora com outra seguradora privada o seguro complementar. Então, BC é um caso mais complexo porque tem um monte de regra que não tem nas outras províncias. E, como todo imigrante, se você for perceber, né, no Travel Insurance, se a pessoa vem para cá, ela paga muito mais caro de qualquer emergência médica. E a mesma coisa se aplica no carro. A pessoa é imigrante, chega aqui, enquanto ela não tirar a carteira, enquanto ela não comprovar histórico, etc., ela também vai pagar um custo super alto de seguro. Basicamente, o Canadá sempre cobra mais caro do imigrante tudo. E aí, para a questão do carro também. Então, acho que um ponto sempre que causa muito debate é como é que você vai comprovar a tua experiência para que você tenha redução no valor que você está pagando, ou, em muitos casos, é melhor você já tirar logo a carteira do local e, enfim, já começar a construir o teu histórico de seguro Norte-América. Porque as seguradoras, elas olham para essa parte de carro, elas olham a tua experiência Canadá, Norte-América, normalmente, que vale, tá? Então, se a pessoa tem experiência do Brasil, hoje aqui em BC não é mais pedido qualquer tipo de carta, tá, de seguro do Brasil. Eles olham a tua experiência através da tua carteira de motorista, tua idade. Então, dali eles já aplicam um valor, né? Até 15 anos de experiência de direção, você consegue mostrando a tua carteira do Brasil. E aí, com isso, você tem uma redução grande do teu seguro, pode chegar a 40% do valor, e aí com isso você consegue ter um seguro menos caro. Mas tem muito caso de brasileiro que chega aqui, e aí eu vou falar mais de BC para essa questão do carro, tá? Que chega aqui e não tem experiência e paga literalmente $6.000 de seguro de carro no ano. Se tiver alguém aí de Toronto, quiser compartilhar, tiver alguma história para contar de seguro de carro aí, de valor. Eu sei que também é caro, né, em Toronto. E eu vejo bem caro também. E aqui eles não aceitam a comprovação da carteira de motorista. A maioria das seguradoras, eles não aceitam, inclusive, o histórico do Brasil. Reza a lenda que algumas aceitam, eu não descobri qual que aceita. E tu tem que trazer daí uma carta da seguradora do Brasil, comprovando lá textualmente que tu tinha então tantos anos de experiência, tu estava na categoria XYZ lá do seguro do carro sem sinistro nos últimos anos. E é super injusto, né? Porque quando eu cheguei aqui, em BC tinha essa regra também. E aí você acredita que eu tinha o meu corretor lá de seguros no Brasil há 10 anos. Quando eu cheguei aqui no Canadá, que eu vi essa história, foi um dos pontos que eu dei mole no meu planejamento, foi essa questão do carro. E aí, quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei, eu vi essa questão, falei, cara, vou ter que mandar um e-mail para ele. Mandei um e-mail para ele. 10 anos fazendo seguro com o cara. Quando ele viu que eu pedi alguma coisa a mais sem ser fechar, né? Sem um documento, uma carta, etc. O cara literalmente teve a maior má vontade do planeta, não me ajudou em nada. E eu consegui uma cartinha lá. Resumindo, paguei uma fortuna de seguro até conseguir tirar a carteira e melhorar a minha situação. Então, eu vejo que muita gente paga caro no seguro do carro, mas paga caro também porque não sabe, não lê, às vezes, o site, né, do governo, ou não lê alguma matéria, não procura saber. No meu caso, eu mesmo poderia ter visto isso antes. E aí eu comecei a trabalhar com isso, comecei a ter muito cliente fazendo seguro de carro. E aí que eu achava legal, que às vezes o cara vinha para mim, eu quero fazer o seguro,
Você tem carteira, você tem a carta do Brasil da seguradora? Ah, tenho. Isso aí eu comecei a ver um ano antes. Então a pessoa se planejou, pegou carta porque no Brasil você vai trocando de corretora, de empresa, né? E isso é que me atrapalhou, porque eu fiquei trocando todo ano, então ficou muito quebrado. Era um ano da Bradesco, um ano da Azul, um ano da HDR, sei lá qual era o nome. E quebrou muito, eu não consegui pegar as cartas. E quando a pessoa vê isso antes, ela consegue, enfim, até ver do Brasil, porque o meu problema é que eu estava vendo do Canadá. Então já era mais difícil, né? Ô, Luiz, eu tenho uma Oi. dúvida, não sei se você tocar nesse ponto, mas vamos supor que eu compre um carro aqui e minha namorada dirige o carro também. Enfim, o seguro vai cobrir ela caso ela se envolva em algum acidente ou é só se eu estiver como condutor? Boa. Guarda essa pergunta que eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá. Coberturas. A gente tem, né, como eu falei para vocês, sempre liability, né, para seguro aluguel, para quem é dono de empresa, para quem tem carro, o problema sempre é liability. Então, se você causar danos a terceiros, se você atropelar alguém na rua ou se você danificar a propriedade de alguém, você precisa ter essa cobertura para cobrir você de um eventual processo. Collision, reparo do seu carro, e comprehensive vai cobrir. Se for um furto, quebrarem o vidro do teu carro, arrombarem, que é muito comum aqui em Vancouver. Eu não sei como é que é em Toronto, mas em Vancouver acontece direto, em BC, né? Vandalismo, fogo e aquelas pedrinhas que batem no vidro do carro e quebram o vidro do carro, isso é muito comum também. Então, essas são as coberturas mais comuns de você ter, tá? Eu não vou falar de todas, porque muitas vezes pode não se aplicar para vocês, mas essas são as principais. E aí, vou contar uma história aqui. Essa história quem me contou foi um assessor financeiro daqui de Vancouver. Isso aconteceu com a cliente dele, tá? Então ele falou para mim que o que acontece? Ela contratou o seguro e ela falou para a seguradora que ela usava o carro só para lazer. O que é lazer? Lazer é você ir para o supermercado, para a praia, para a academia, só coisa assim. Só que, na verdade, ela pegava o carro e ia todo dia para o trabalho. De segunda a sexta, ela trabalhava num banco. Um belo dia, ela bateu de carro. E aí, quando ela fez o claim pelo ICBC, que é a empresa do governo aqui, como eu falei para vocês, todo claim tem um investigador que vai olhar aquela situação. Então, eles vão ouvir tua versão da batida, vão ouvir a versão da outra pessoa. Muitos casos podem ouvir de terceiros, de testemunhas. E aí, depois de uma investigação, eles chegaram à conclusão seguinte, que ela usava o carro todo dia para trabalhar e que ela estava pagando mais barato porque, né, o seguro do carro estava sendo considerado como lazer. E aí a seguradora ela olha assim, se você usa o carro para lazer, você está dizendo que você usa o carro pouco. Se você usa para trabalhar, você usa mais. Se você usa para visitar cliente todo dia, em vários locais diferentes, você usa mais. Se você usa o carro para fazer delivery, você usa bem mais. Então, todas essas camadas vão aumentando o preço, né, o custo do seguro. E aí, quando a seguradora vê uma situação dessa, ela pensa assim, esperta, está pagando mais barato no lazer, mas está usando o carro para trabalhar, um risco maior. Vou negar. E aí negou. Só que para ela concluir essa investigação, o investigador da seguradora foi até o trabalho dela, num momento que ela não estava. E aí falou com o gerente dessa pessoa e o gerente falou, olha, ela vem todo dia aqui. Você sabe se ela vem de carro? Vem de carro, inclusive ela para ali. Então ele conseguiu coletar todas as informações importantes, voltou, a seguradora negou o pagamento da batida dela e ainda a empresa demitiu ela. Então, pagou 2 vezes, né, porque a empresa também não concordou com a atitude, né, do funcionário em não
relatar a verdade. Então, esse exemplo é um exemplo muito importante, que aí vai entrar na tua pergunta. Primeira coisa, sempre quando você faz o seguro do carro, tem que ficar muito bem definido qual é o uso do carro. E se isso, por algum motivo, mudar ao longo do ano, a melhor coisa que você tem a fazer é ou ir no teu broker e falar com ele, aconteceu o seguinte, eu estava trabalhando, então eu usava para o trabalho. Fui demitido, agora estou entregando pizza. Qual é a melhor coisa para fazer? Aí o broker vai te orientar. Então, aqui em BC, você consegue fazer a mudança de uso do carro a qualquer momento. Basta eu falar com o meu broker e falar, minha vida mudou, agora eu estou dirigindo Uber, agora eu estou só lazer, não interessa. O importante é você relatar isso. Quando é condutor, que é a sua pergunta, que está até listado aqui para você ver, a seguradora ela faz questão que seja listado o condutor principal, que é aquele que dirige 51% do tempo do carro, e como condutor secundário, sua esposa, sua filha, seu filho, seja lá quem for. Aqui em BC agora é exigido que você relate todos os condutores do carro. Por quê? Porque a seguradora ela quer ir atrás agora de quem bateu de carro e não mais quem é o dono do carro. Então, eu emprestei o carro para minha esposa. Ela bateu de carro, eles vão investigar, ela vai dizer, fui eu, diz, ok, foi você, não vou ser eu que vou ser penalizado, vai ser ela. Então, quando você fala de emprestar o carro, quando você mora com a pessoa, a seguradora entende da mesma maneira que eu falei do seguro aluguel. Você mora com a tua esposa, é família, tá tudo ok, mas você tem que listar ela como condutora secundária. E se acontecer um dia, sei lá, vamos supor que você está em Toronto, resolve ir para cá. Aí você vai passar uma semana aqui e fala, pô, Luiz, me empresta o carro? O que eu tenho que fazer o certo? Eu falo com o meu broker, falo, olha, vou emprestar o carro para o Henrique. Então, eu quero listar o Henrique na apólice. Aí o broker vai botar o teu nome na apólice, eu vou pagar lá um FII por isso, e aí você vai usar o carro uma semana. Se você bater com o carro, a culpa é tua, você vai ser penalizado. E quando você voltar para Toronto, eu tiro o teu nome da apólice e está tudo ok. Então, com carro, é bem sensível isso, tá? Sempre recomenda-se que você não empreste o carro para qualquer pessoa. Se emprestar, vê essa questão, lista a pessoa no carro. Para quê? Para que você evite que a batida seja negada. Inclusive, me lembrei de um caso de um cliente meu que me ligou. Olha que coisa horrível. Ele é de carro, lembrei disso agora. Ele comprou um carro, sei lá, ele ainda tem 30 e tantas parcelas para pagar o carro. O carro está zero, novo. E aí ele faz uma atividade de trabalho, tá? Mas ele listou o carro de uso como lazer. Cara, ele deu um azar, ele foi passar um cruzamento, ele até me mandou o vídeo. Ele foi fazer uma curva aqui para a esquerda, um carro veio em alta velocidade, pegou ele assim, igual o filme de Hollywood, acabou com o carro dele. E nesse dia ele estava indo fazer um trabalho. O que aconteceu? No desespero, quando ele ligou para a SBC para fazer o claim, a pessoa já é esperta, ela faz várias perguntas. E aí ele falou, não, eu estava indo fazer um trabalho aqui e tal. Aí a pessoa anotou. E aí investigaram e depois falaram, olha, está negada a tua batida. Ele, mas como está negada e tal? Olha, você falou que você estava indo fazer um trabalho, só que a tua apólice está listada como lazer. Você tem que se explicar. Até onde eu sei, ele não conseguiu se explicar. E, cara, o carro dele está zero. Ele tem 36 parcelas para pagar. Então, para você ver como é que isso é sério. Muitas vezes,
a diferença em dólar, né, para você ter o teu carro listado como trabalho em relação a lazer, sei lá, vou chutar, pode ser $250 no ano, sabe? Contra você ter que pagar $7.000 de conserto do seu carro, ou até mais. Então, para seguro, na dúvida, erra para mais, sabe? Então, na cobertura do seguro viagem, 25 mil, faz 50, porque às vezes a diferença é tão pouca e aí depois não tem volta. Ele me ligou desesperado. Eu falei, olha, no teu caso, você vai ter que contratar um advogado e se defender. Porque quando a seguradora nega, você pode fazer um recurso, etc. Mas olha a dor de cabeça, né? Então, esses são os 3 pontos importantes do seguro do carro, né? A sua pólice está sempre atualizada. Imagina que você muda de endereço, tá? Isso tem até a ver com tudo que eu falei, porque imagina que você mora de aluguel e aí você muda de endereço. Então, você tem que atualizar a tua pólice de aluguel. A regra na lei são sempre 10 dias. Então, você atualiza a tua pólice, teu seguro aluguel, você atualiza a tua identidade, carteira de motorista, etc. E você atualiza o teu seguro do carro. Porque se você mudar, esquecer de atualizar a pólice e depois de 10 dias você bater de carro, você tem um grande risco de ser negado. Porque você não cumpriu a regra de atualizar o teu seguro. Luiz, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. No caso do seguro do carro, porque eu sei, assim, é o que eu sempre falo para o pessoal aqui, comprar um carro aqui é muito fácil, né? Carro barato, você financia, as parcelas são tranquilas e tal. O que quebra mesmo é o seguro, né? Existe uma forma, porque lá no Brasil era muito comum a gente fazer isso. Antes mesmo da gente comprar um carro, a gente procurar saber quanto que era o seguro, né? Existe alguma forma de fazer essa simulação aqui? Então, olha, até antes de setembro do ano passado, tinha uma ferramenta no sistema que era de cotação. Não era 100% certo, mas era bem próximo. Quando eles mudaram o sistema, não existe mais a ferramenta de cotação. Então, aqui em BC, o que você tem que fazer é literalmente simular a contratação. Na hora dele fechar o seguro, a pessoa não efetiva. E o que é o chato disso? O agente vai ter que pegar uma placa nova, um adesivo novo, vai ter que pegar todas as suas informações, endereço, carro, valor do carro, VIN number, um saco. Eu pessoalmente acho isso um absurdo, né? Porque é o que você falou. Você está pensando em comprar um carro, você só quer ter uma ideia do seguro. O que eu faço para ajudar as pessoas é o seguinte: fica mais fácil quando a pessoa é imigrante, acabou de chegar aqui e quer comprar um carro. Então, eu faço aquela pergunta que é divisor de águas. Você tem carteira do Brasil ou você tem carteira de BC? Se a pessoa falar, não, eu tenho carteira do Brasil, eu já falo, $6.000. Sim. Independente do carro. Sim. Tenho carteira de BC. Dependendo do tempo que você tem de experiência aqui, pode ser 40% de desconto. Aí você vai pagar $2.500, $2.100. Por aí. Quando é uma situação, você já mora aqui, tem um carro, quer trocar por outro, aí o que eu recomendo mesmo tem que ir na loja para você passar aquelas informações todas, porque remotamente eu não tenho a placa para fazer isso. Então não tem jeito, você tem que fazer. Mas para quem já tem experiência de direção, etc., o preço do seguro impacta pouco, só se você estiver comprando um carro high-end. Fora isso... Mais ou menos vai ser o mesmo, né? Muda um pouco, se você tiver num carro 2015 e resolver comprar um carro zero, é óbvio que vai aumentar um pouquinho. Mas não é nada assim que faça você desistir da venda. Beleza, obrigada. Nada. Aqui só uns números para... A gente já está encerrando. Só para você ver como eu falei sobre como é que é o seguro no Canadá de carro. BC é o que tem o maior custo.
Aí depois vem Ontário, Alberta, Newfoundland e Manitoba. BC está num processo, né, de reduzir esse valor. Ano passado já teve uma redução. Esse ano vai ter mais um... Esse ano ou ano que vem? Acho que é ano que vem. Vai ter mais uma redução porque as pessoas estão muito insatisfeitas, né? Porque é o que você falou. Muitas vezes a parcela do seguro é o mesmo valor da parcela do carro. É um absurdo, né? É muito caro. E teve ano passado, né? Eles reformularam aqui o sistema todo. Eu ganhei um desconto que eu fiquei até assustada. Eu falei, gente, Papai Noel chegou mais cedo, né? Esse ano eu fui renovar o seguro e o preço ficou basicamente igual, assim, sabe? Eu falei, uai, cadê o desconto que eu ganhei ano passado? E nunca tive um sinistro nem nada. Então, realmente é uma facada. Essa é a maior reclamação, porque o que acontece é que o modelo de seguro, que é aquele modelo assim, um monte de gente paga, meia dúzia aciona o seguro e aí fica bem tranquilo de pagar, porque meia dúzia acionou o seguro, 500.000 pessoas estão pagando, ela vai lá e paga. Só que aqui em BC aconteceu diferente. Aqui tem muita gente batendo de carro ou se acidentando e usando demais o seguro. Aí, porque eles usam demais, quem tem um perfil bom, igual o seu, igual o meu, a gente paga pelos outros. Sim. E isso é que é injusto. Outro... Desculpa. Foi rápido aqui. Então, outro número importante. Aqui no Canadá, para home insurance, seguro aluguel, a média de sinistro está em quase 50% só para vazamento de água. Então, a chance é muito grande de você ter um vazamento de água. E os grandes vilões, máquina de lavar roupa, para quem mora em casa, a máquina de lavar louça para quem mora em apartamento e o caso clássico de entupir alguma coisa e tal, deixar alguma coisa aberta. Isso, se você reparar, os imóveis aqui, principalmente apartamento, parece que é tudo feito de papel, né? Tanto é as paredes, teto. Então, a água, se ela fica um pouquinho ali naquela região, ela já entra e já faz um estrago. Então, água é um vilão. Boa parte dos sinistros do Canadá são com água. E aí, depois, em segundo lugar, vem fogo. Uma coisa importante que eu me lembrei agora de falar é que quando você tem os seguros, tem uma coisa que as pessoas não pensam. A pessoa que tem o seguro aluguel e o seguro do carro, vamos dar um exemplo assim, você vai para downtown, você está com o teu laptop, você deixa no carro, aí você vai dar uma volta, quando você chega no teu carro, o vidro está quebrado, roubaram o teu laptop. Quando você tem esses dois seguros, o seguro do carro ele vai cobrir o vidro quebrado, mas não vai cobrir o laptop. Porque o seguro do carro ele vai cobrir as coisas que são do carro. Então, arrebentou a porta, vai consertar a porta. Quebrou o vidro, vai consertar o vidro. Agora, o teu laptop, se você tem um seguro aluguel, ele vai ser reembolsado pelo seu seguro aluguel. Inclusive, tem caso aqui para contar nessa época de esqui, que vai começar agora, teve um grupo de brasileiros que foi esquiar, não sei qual dessas montanhas aqui, depois guardaram os equipamentos todos no carro e foram para algum bar, alguma coisa assim, beber. Quando voltaram, o carro estava quebrado, roubaram tudo. Todos os equipamentos. Então, nesse caso, é um caso que a pessoa que tivesse o seguro aluguel, ela poderia ter uma parte ou tudo reembolsado, dependendo da cobertura que ela tiver. Então, é importante você saber isso, né, das coberturas, né? O seguro aluguel principal, acidente que danifique terceiros, vazamento de água, fogo e furto. Então, se a pessoa, não importa, se a pessoa quebrar a porta da tua casa e roubar as tuas coisas, você vai ser coberto. Mas se você pegar a tua bicicleta, for passear no parque, botar um cadeado na tua bicicleta no parque e alguém roubar, você pode pedir isso pelo teu seguro aluguel. O que é importante é que você demonstre para a seguradora que você teve cuidado com o teu bem, né?
Ah, roubaram minha bicicleta lá no parque, mas eu deixei ela sem cadeado. Então, você não teve cuidado, pode ser que não pague. Agora, não, eu botei cadeado, inclusive, poxa, esse é o cadeado que eu usei, ó, arrebentaram, etc. Então, você pode ter reembolso e é muito comum ter reembolso de seguro aluguel para furto. E aqui, como eu falei, pode falar. Desculpa, mais uma pergunta. Isso, que nem no seguro do carro, se tu tem um incidente, isso vai aumentar também? Como no seguro de casa, de aluguel, isso também aumenta o valor do seguro no próximo ano? Ótima pergunta. Sim, e aí vale você refletir em que momento, em que situação vale mesmo a pena você utilizar o seguro, tá? É óbvio que para uma situação assim, você teve um vazamento, teve alguma coisa que realmente danificou o piso, tudo isso é caro. Então, possivelmente vai fazer sentido você acionar o seguro. E, claro, você acionando o seguro, no outro ano a seguradora vai te dar uma oferta de renovação com algum aumento. Okay. Tá? Isso fica no teu histórico. Agora, se você pega, vamos supor que foi um vazamento, tá? E aí você mora na rua XYZ. Aí no outro ano, você mudou, você foi para a rua J. Você, no teu seguro, você avisando a eles, olha, eu mudei de endereço. E aí eles vão olhar, foi water damage lá, mas ele mudou de endereço. Isso vai agir para o teu bem. Agora, se você mantém o local onde você estava, onde teve o water damage, eles vão aumentar, pensando assim, bom, se já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Entendi. Né? E óbvio que também, dependendo do quanto que eles pagam, tem situações que um water damage pode ser $10 mil de prejuízo. Facilmente. Você vê que a seguradora fez um seguro aluguel com você de $300 por ano e você mandou uma notinha para eles de $10 mil para pagar. Então, de alguma forma, eles vão querer diminuir esse prejuízo. Uma delas é, muitas vezes, declinando, não aceitando a tua renovação, dependendo da situação, ou cobrando mais caro. Obrigado. Nada. Isso vale para carro, para o seguro aluguel. Para travel, funciona assim. Vamos supor que eu vou ficar 3 meses aqui. Aí, que eu estou aplicando para pegar o meu plano do governo. Aí eu tive um claim, passei mal, sei lá, fui para o hospital, fui atendido. Quando acabar os 3 meses e eu quiser renovar por algum motivo, o governo está demorando, não chegou minha carteirinha ainda e tal, você pode também ter algum tipo de dificuldade para renovar o seguro, tá? Com essa empresa que fez com você. E pode ser que uma outra aceite falando, ok, eu te aceito, mas isso aí está excluído. Por exemplo, infecção urinária está excluído. Por quê? Porque é sempre aquela ideia do pré-existente, né? Tudo que for pré-existente vai ser excluído. E aí, para vocês saberem que isso aqui eu acho muito interessante saber como é que funciona um processo de sinistro. Então, você chegou na tua casa, viu lá tudo quebrado. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar foto do que aconteceu. Vidro quebrado, a janela do vidro quebrado, a televisão quebrada, arrombaram a porta. Você vai tirar foto de tudo que aconteceu. E aí você vai relatar isso para a seguradora. Geralmente, quando você contrata, sempre tem um número para você ligar, para você relatar o claim, ou um e-mail. Então, é importante que você relate. Olha, cheguei em casa às 8h40, vi a porta arrombada, olhei lá, dei falta da minha bicicleta, vi também que o piso está danificado, segue em anexo as fotos. Aí você manda as fotos. Vai passar uns dias, a seguradora vai nomear um investigador. Isso serve também para seguro do carro, tá? Para seguro viagem é um pouco diferente, porque você vai relatar uma doença e eles depois vão investigar isso que aconteceu com você no hospital. Mas para carro e casa, é assim, esse adjuster, que é o profissional, ele vai pegar o que você escreveu, ele vai ou te mandar um formulário ou vai te ligar. E aí ele vai fazer uma série de perguntas para você para ele entender o que aconteceu. Depois que ele entender o que aconteceu, ele vai pegar a tua pólice, o que você contratou,
E ele vai ver, bom, do que aconteceu e da apólice que essa pessoa contratou, o que ela tem direito. E aí sim eles vão dar a decisão, falando, olha, a gente analisou aqui, a gente vai reembolsar tudo que você está pedindo. Muitos casos, quando é assim um relógio, coisas assim, eles vão pedir para você comprar o item e aí você apresenta a nota, eles pagam para você o item. Quando são valores maiores, pode ser que eles paguem direto. Aí é de cada seguradora. Pode ter situação que eles falam o seguinte, olha, não vou pagar, porque foi um vazamento de água, mas foi de retorno de esgoto e a gente olhou a tua apólice aqui e você não tem retorno de esgoto. Não vamos pagar. Para seguro viagem tem uma questão interessante. Eles podem investigar e falar assim, olha, não vou pagar, porque você, sei lá, vou inventar uma coisa aqui. A gente viu aqui que você já foi no hospital por motivo de infecção urinária. Ou seja, é pré-existente. A conta deu $3.000. Mas nós, seguradora, temos um convênio com o hospital e a gente vai converter esses $3.000 para $800. Então, a gente está te dando a oportunidade de você pagar isso, que hoje é 3.000, por 800. Aí a pessoa vai lá, sabendo que está negado, não tem jeito, paga os 800. Por quê? Porque a seguradora tem convênio. Então, aquela conta que é a mais cara do hospital, a seguradora consegue negociar com o hospital por um valor menor para você pagar. Vamos dizer assim, não vai deixar ninguém feliz, porque teve um caso negado, mas também reduz bastante a conta. E, óbvio, tem o caso que você manda para a seguradora, ou mesmo nem precisa, porque a seguradora já faz contato direto com o hospital, já vê que tudo é pago e paga. A minha experiência com o seguro viagem pagou todas as vezes. Nunca tive uma situação que não pagou. Tá? Mas sempre pode acontecer. Bom, sei que vocês já fizeram algumas perguntas aí, mas se quiserem fazer mais... Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Desculpa, para fazer para o Luiz. Luiz, tem como você passar no chat, na conversa aqui, os seus contatos para o pessoal? Caso alguém tenha alguma pergunta futura ou queira entrar em contato com você. Ou mesmo escrever na tela, não sei como você achar melhor. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer os... não, dá para... Participante... Não, deixa eu ver se com a tela... Talvez Enquanto isso, pessoal, quem tiver alguma dúvida e quiser já... Deixa eu dar... Vou parar de compartilhar a tela, que eu acho que de repente rola. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Então, Luiz... Pode fazer. Você trabalha também com seguro de pet? Trabalho. Que bom. Então, depois eu te mando uma mensagem para a gente conversar um pouco mais. Sem problema. Então, o Luiz está deixando aí nos comentários os contatos dele. E no LinkedIn é Luiz Dieter. E ele responde super rápido, tá bom, pessoal? Experiência própria. É sempre muito educado, então qualquer coisa, quem preferir entrar em contato com ele por lá. No LinkedIn eu tô assim, ó. Luiz, tenho só mais uma pergunta. Eu não, na verdade, eu não entendo nada dessa questão dos seguros. Quando a gente vai fazer uma mudança de casa ou se a gente troca carro, a gente consegue levar o seguro junto? Como que funciona por aqui? Consegue. Você, dentro daquela mesma regra que eu te falei dos 10 dias, você avisa o teu broker, tá? Aí você fala, olha, eu vou me mudar daqui a 15 dias, eu vou me mudar daqui a uma semana. E aí o broker atualiza isso junto à seguradora. Muitas vezes, dependendo do bairro que você vai ou da região, o valor pode aumentar por conta, sei lá, do risco, né? Vou dar um exemplo bem comum, tá? Vamos supor que você vai se mudar para uma região onde tem um lago perto. Uhum. Se tem um lago perto, tem grande risco de ter flood.
Uhum. E aí o teu risco aumenta. Então, pode ser que você está pagando, sei lá, 300 por ano, pode passar a ser 320, 340. Então, eles vão te cobrar um prorata por aquela mudança ali. É a única coisa que pode acontecer. Mas você pode levar a apólice com você. Tá, ótimo. Legal, obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Não, beleza. Então, já deve estar bem tarde, quer dizer, deve não, está bem tarde já em Toronto. Valeu por todo mundo ter participado, valeu, Luiz, por ter topado. Essa conversa a gente vai disponibilizar ela depois, então sigam lá a nossa página no Facebook. Camila atualizará vocês nos próximos dias sobre a gravação, caso alguém queira rever. E, de novo, os contatos do Luiz estão aí nos comentários, fiquem à vontade para entrar em contato com ele, caso precisem. E muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite para todo mundo. Obrigado vocês aí. Tudo de bom aí. Obrigada. Boa Obrigada, noite aí. Luiz. Nada. Tchau, Muito tchau. obrigada, Luiz. Nada, Boa noite a todos. Bye, bye. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal.